E aí, pessoal, segunda aula termodinâmica, certo? Para não estender muito o vídeo, porque são 4 transformações, certo? Usando as 3 variáveis de estado, a gente tem 4 tipos de transformações, certo? As transformações gasosas e suas respectivas equações, usando a equaçãozinha que eu passei no final da aula passada, né? Não sei se você lembra, que é o patavá e patavá. Tá aqui, transformação gasosa, certo? Eu queria combinar aqui uma coisa com vocês. Vocês lembram as variáveis de estado, né? Temperatura, pressão e volume, certo? Lembra aí, as variáveis de estado são temperatura, pressão e volume. As transformações gasosas, elas levam em consideração certo? A manutenção de uma dessas variáveis aqui como sendo constante, certo? Vai ser muito comum você ver na maioria das transformações gasosas esse prefixo iso, prefixo grego, que significa igual, né? Constância, da ideia de constância. Vamos aqui para o primeiro. Por exemplo, esse nome aqui, ó, transformação isotérmica, certo? Olha só, presta atenção. Esse prefixo iso dá a ideia de constância e térmica dá a ideia de temperatura. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura é constante. Agora, vamos criar a equação da transformação isotérmica. Vamos botar lá a equação do patavá e patavá aqui para você ver, ó. É patavi, patavá. Veja só, pessoal, como na transformação isotérmica a temperatura é constante, então esses dois T's aqui de temperatura, eles são, né, anulados. Aí o que é que sobra? PV igual PV. Então, numa transformação isotérmica, a equação é PV, né? Olha aí no WhatsApp, ei, PV. Beleza? A segunda transformação, pessoal, é a transformação isobárica. Mais uma vez aqui, ó, o prefixo iso dá a ideia de constância, igual. E esse bárica é de pressão. Então, a segunda transformação, né, gasosa, leva em consideração a pressão como sendo uma constante. Agora vamos aplicar lá no patavá e patavá. Patavi, patavá. Pessoal, como a pressão é constante, então aqui o P, eles vão ser retirados da equação. O que é que sobra? VT sobre VT. VT sobre VT. Agora ficou bonito. Olha, tava descendo um cuspizinho enquanto eu falava. Então, ó, volume dividido pela temperatura é igual volume dividido pela temperatura. Lá na isotérmica, pressão vezes volume é igual pressão vezes volume, certo? Terceiro tipo de transformação, a isocórica. Mais uma vez, iso dá a ideia de constância, ok? Então, e córica, pessoal, é de volume. Ela também é chamada de isovolumétrica, só que eu não quis colocar esse nome porque ele é muito grande e minha lousa é pequena, porque eu vou ter que escrever aqui na frente, né? Então, ó, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isocórica, volume constante. Esse aqui também é chamado de isovolumétrica. Anota aí para não esquecer, tá bom? Então, para montar a equação, vamos lá. Olha, patavi, patavá, certo? Na isocórica, o volume é que é constante, certo? O volume é que é constante. O volume permanece inalterado. Então, tirando aqui o V da equação, vai sobrar o que? Na transformação isocórica é PT sobre PT, ok? Ok, pessoal? Ó,
isotérmica PV-PV, isobárica VT-VT e isocórica PT-PT. Pessoal, o interessante é que cada uma dessas equações tem um nome. Olha que coisa linda! Não é aqueles nomes que eu uso para você decorar, não. É nome de pessoas que estudaram essa transformação gasosa. Então, com isso a gente tem aqui, ó, o nome, né, da equação de uma transformação isotérmica, a gente chama de lei de Boyle, né? Lei de Boyle. Tá aqui pequenininho? Lei de Boyle, porque foi o cara que estudou a transformação, né, quando a temperatura é constante. O nome da equação da transformação isobárica, né, ela vai levar em consideração o nome do cientista que estudou, né, lei de... Eu não sei nem como é que pronuncia esse nome, eu vou chamar de Gay-Lussac. Gay-Lussac, certo? Então, ó, lei de Boyle isotérmica, lei de Gay-Lussac isobárica e da transformação isocórica, a gente vai conhecer ela por lei de Charles, certo? Então tá aí, né, as equações, a nomenclatura. Só falta um tipo de transformação gasosa que eu não passei para vocês. Só presta atenção aqui em uma coisa, vamos fazer aqui uma pequena revisão, certo? Numa transformação isotérmica, né, a temperatura ela se mantém constante. O que é que isso significa? Que a pressão vai mudar, o volume vai mudar. Numa transformação isobárica, cuja pressão é constante, né, o volume e a temperatura é que mudam, né, e a pressão se mantém constante. Isso é óbvio. Numa transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume é que é constante, significa pensar, né, que a pressão num estado inicial e a temperatura num estado inicial, elas vão variar para um estado final, ok? Sim, pessoal, uma coisa, já que eu lembrei aqui, né, inicial e final, esse PV aqui, ó, ele é do estado inicial e esse PV aqui é do estado final, certo? Esse VT aqui, ele é do estado inicial, o VT aqui do outro lado, né, é do estado final, e esse PT aqui é do estado inicial e aqui é do estado final, certo? Não é porque que eu estou dizendo isso, porque você vai ter que interpretar a questão, porque já que eles vão alterar, então vai ter uma situação inicial em que eles têm determinados valores e que determinado fator vai fazer com que eles mudem para outra situação. Então é por isso que eu estou dizendo aqui, ó, inicial e final, e isso é importante, né? Aí, para finalizar a aula, tem o último tipo de transformação, porque aqui, ó, né, isotérmica, né, pressão e volume mudam, na isobárica o volume e a temperatura muda, a isocórica a pressão e a temperatura muda, e tem uma transformação em que todos os estados mudam. Como assim, professor? A pressão, o volume e a temperatura vai mudar? Vai sim. Ela é a transformação adiabática, certo? Numa transformação adiabática, né, se a gente for aplicar aqui o Patavi, Patavá, para transformação adiabática, todos os estados, né, todos os fatores de mudança de estado, eles vão alterar. Certo? A pressão, o volume e a temperatura de um estado inicial vão alterar para uma pressão, volume e temperatura no estado final. Agora, só para finalizar, vem a grande cerejinha da maçã, né? As unidades que é usada na termodinâmica, principalmente na temperatura. Pessoal, a unidade da temperatura é o Kelvin. Ok, pessoal?
o Kelvin. Isso mesmo, aquele cabo lá que nós estávamos estudando lá nas conversões de escalas termométricas, né? Então, a escala termométrica usada nas transformações gasosas é o Kelvin. Depois disso, basta a gente treinar aqui, porque as unidades de pressão e volume, certo? Elas têm que coincidir, ok? Contanto que a temperatura seja em Kelvin, beleza? Se a pressão for em Pascal, a outra pressão será em Pascal. Se o volume for metro cúbico, o outro volume será em metro cúbico. Tem que coincidir as coisas, tá bom? Só que a única exigência é que a temperatura seja em Kelvin, beleza? Então, vamos treinar, fazer a atividade e é isso aí, finalizamos aqui.